Ah, Boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira audiência pública do Plano de Mobilidade do município de Aguaí. Eu sou Sandra, meu nome é Sandra, eu sou arquiteta e urbanista, sou diretora da empresa Oliver Arquitetura. Essa apresentação que nós vamos fazer aqui hoje, referente a essa primeira audiência pública, vai ficar disponível no YouTube aí, para que vocês possam assistir em outro momento, em outro horário, quando tiverem interesse, voltar à reunião, porque vai ficar disponível no canal da empresa, no YouTube, enfim, no YouTube, na internet. Então, essa é a nossa primeira audiência pública para falar de mobilidade. Eu trouxe aqui uma apresentação desse processo, das atividades participativas, das informações, dos levantamentos, de todos os temas que pretendemos discutir aí nesse processo de construção do plano de mobilidade. E no final da apresentação, a gente tem aqui na lateral direita um chat que vocês podem deixar registradas as perguntas. No final da apresentação, a gente responde essas perguntas e, se tiver necessidade da gente fazer alguma pesquisa, se aprofundar um pouco mais nessas perguntas, a gente vai, então, pedir que vocês deixem também seus e-mails para que a gente possa responder via e-mail. Bem, eu vou agora compartilhar com vocês a tela de apresentação desse documento que eu vou apresentar. Só um momento, por favor, eu estou... Acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Está visível a tela lá? Deu certo? Está compartilhada? Está compartilhada a tela? Bem, então, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Aguaí, os trabalhos nós estamos iniciando nesse momento. Na verdade, o contrato é de fevereiro, de início de fevereiro, e hoje nós estamos finalizando essa primeira etapa com 3 primeiros produtos, justamente com essa audiência pública. O roteiro para apresentação para essa apresentação tem aí uma parte que fala do conceito de mobilidade, da Lei Federal 12.587 de 2012, que institui aí a Política Nacional de Mobilidade Urbana, um plano de trabalho aí com as atividades, os levantamentos, as questões todas que serão debatidas nesse processo, e o cronograma de elaboração desse plano. Então, mobilidade urbana é um conjunto organizado e coordenado dos modos de transportes, dos transportes motorizados e não motorizados,
serviços e infraestrutura que garante aí esse deslocamento das pessoas e cargas no território do município. Então, significa basicamente a condição das pessoas irem de um lado ao outro da cidade, a escolas, a lazer, a supermercados, todas as atividades, todo esse movimento, indo e vindo com qualidade e segurança. Então, a gente tem lá na Constituição Federal, no capítulo que trata da política urbana, que tem ali definido que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em leis, tem o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. O que significa dizer que a questão da mobilidade, a questão da acessibilidade fazem parte desse contexto, né? Então, no artigo 21, compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, a expansão urbana, inclusive no que diz respeito à habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Esses 3 setores são setores que precisam estar integrados neste processo de desenvolvimento e expansão urbana. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Então, a lei federal, que institui aí as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, já no artigo 1º, tem lá que a Política Nacional de Mobilidade Urbana é um instrumento da política de desenvolvimento urbano e objetiva integrar os diferentes modos de transporte, motorizado e o não motorizado, aí tendo como consequência a melhoria da acessibilidade e mobilidade de pessoas e cargas do município. Deve atender o Estatuto da Cidade, especialmente no que diz respeito à questão de gestão democrática, controle social, né? O acompanhamento aí desse processo. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes, que, entre outras, a integração e complementariedade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob sua área de influência. Então, aqui, a lei federal define aí quais são os modos de transporte, os modos de transporte não motorizados, sendo aquele em que se utiliza o esforço humano ou a tração animal, e o motorizado, aquelas modalidades que se utilizam de veículos automotores. A classificação é classificado quanto ao objeto, sendo de passageiros ou de cargas, as características do serviço, coletivo ou individual, e a natureza do serviço, que seria público ou privada. Com relação à infraestrutura de mobilidade urbana, abrange as vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias, os estacionamentos, terminais, estações e demais conexões, pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas, sinalização viária e de trânsito, equipamentos e instalações e instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações. Então, são princípios, né? São os eixos fundamentais aí que vão nortear esse desenvolvimento, essa implementação da política de mobilidade, a acessibilidade universal, o desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais, a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte
cidadãos ao transporte público e coletivo, eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano, gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, segurança nos deslocamentos das pessoas, a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços, equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros, e eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. As diretrizes, né, que são as diretrizes para que as metas possam ser alcançadas, integrar a política de desenvolvimento urbano e as políticas de habitação, saneamento, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos. Priorizar os modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e os serviços de transporte público coletivo sobre o individual. Integrar os diversos modos e serviços de transporte, mitigar, né, os custos ambientais, sociais e econômicos desses deslocamentos de pessoas e cargas na cidade, incentivar o desenvolvimento científico-tecnológico ao uso de energias renováveis e menos poluentes, e a priorização de projetos de transporte público, coletivo, estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. Bom, os objetivos né, são as metas que o plano terá que alcançar. Então, reduzir essas desigualdades e promover a inclusão social, né, quando você tem aí um loteamento que está distante né, da área urbana central consolidada, trazer esses loteamentos, né, para próximo, promovendo essa mobilidade, promover o acesso a serviços básicos e equipamentos sociais, proporcionar melhoria nas condições urbanas da população, no que se refere à acessibilidade e à mobilidade. Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos desses deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades. E consolidar uma gestão democrática como instrumento de garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. Então, nós temos aqui as etapas, né, as metas que a gente tem que alcançar em cada uma das etapas e o prazo para a elaboração dessas etapas. E as atividades participativas. Então, no total, são 8 produtos que foram divididos em 4 etapas, sendo que na primeira etapa estão os produtos 1, 2 e 3, que correspondem a uma criação de um espaço de mobilidade, a uma capacitação e a realização da primeira audiência pública. Depois, na etapa 2, nós temos um produto que corresponde ao levantamento, à elaboração de um diagnóstico, para que a gente possa conhecer a realidade do setor de mobilidade e acessibilidade do município. Aí, uma terceira etapa, que a gente vai ter, então, aí um plano de mobilidade. E, na quarta etapa, este plano de mobilidade, nós vamos fazer uma apresentação na audiência pública e ajustar e melhorar de acordo com as sugestões e principalmente com aquelas sugestões que podem ser incorporadas aí ao documento do plano de mobilidade. Então, aqui nós temos um cronograma que, de acordo com o contrato, esse trabalho deve ser elaborado no período de 4 meses, e os primeiros 3 produtos estão aqui neste primeiro mês. A leitura técnica, que é justamente essa parte de leitura da realidade, dos estudos técnicos, dos levantamentos, estão nesse segundo mês. No terceiro mês, uma leitura comunitária com a população para
para consulta pública, né, que na verdade ela já se iniciou, e no último mês o plano de mobilidade, que será apresentado em audiência pública, e um relatório final com as contribuições desta audiência. A prefeitura montou um espaço chamado Espaço de Mobilidade, que corresponde justamente a esse primeiro produto ali, e foi elaborado um plano, um site para divulgação do material. Então, quando vocês acessarem a primeira página do site oficial do município, é www.aguaí.sp.gov.br, tem ali um link que vai direcionar você para o site do plano de mobilidade. Esse aqui é a primeira página do site do plano de mobilidade, e ali você começa a ter diversas informações a respeito do trabalho. Na segunda página tem as informações sobre a legislação, toda a regulamentação, toda a legislação que nós vamos, que vai nos orientar aí nesse processo de elaboração do plano, que tem ali a lei de mobilidade, a lei que alterou essa lei de mobilidade de 2012, fez algumas alterações, algumas complementações, a lei do plano diretor do município de Aguaí e a lei do Estatuto da Cidade. A terceira página desse site tem ali 2 links que vocês vão poder fazer um download. O primeiro deles com o diagnóstico da cidade, com todos os levantamentos, todas as informações que vamos apresentar para o debate das propostas, e o plano de mobilidade, que tem aí as propostas do plano. Ali tem um espaço também onde você pode deixar suas contribuições, pode colocar sua opinião, trazer suas sugestões, tirar suas dúvidas, e esse e-mail vai ser respondido na medida que for chegando para a gente aí. Bem, agora vindo um pouco mais para a característica mesmo do município, né? Nós fizemos aqui uma caracterização geral do município, para a gente pensar o município a partir desta base, desta característica, né? Então, o município tem aí uma população de 36.648 habitantes, sendo que aproximadamente 10% reside na área urbana e 10% na área rural e 90% na área urbana. Não é um município pequeno, né? É um município de um porte. O grau de urbanização é superior ao grau de urbanização da região de governo que o município está inserido, que é a região de governo de São João da Boa Vista. Então, é um grau de urbanização, que significa que tem uma quantidade de população vindo morar cada vez mais nesta área urbana consolidada, e esse é um aspecto que a gente precisa ter bastante atenção quando a gente pensa em expansão urbana, em ocupação. Um déficit habitacional com informação do IBGE de 2010, porque não foi feito um novo censo, então, portanto, esse número pode já ter aumentado, de aproximadamente 1.278 unidades, o que significa que o município vai necessitar aí da construção de mais, pelo menos, 1.278 novos domicílios, né? Considerando que esse valor tem que ser atualizado, e para que corresponda o mais próximo possível do déficit atual, incluindo aí um outro tipo de déficit, que é um déficit qualitativo, que tem também a questão de melhorias habitacionais, mas que, no entanto, não ocupam, né, não interferem diretamente nas questões de expansão da área urbana. Uma área territorial de 474,
distante 193 quilômetros de São Paulo, 283 do Porto de Santos, 218 do aeroporto de Guarulhos, 127 do aeroporto de Campinas, e com 3 rodovias importantes cruzando a área urbana, né? A 340, que vai para São Paulo e Campinas, a 344, que vai em direção a São João da Boa Vista e sul de Minas, e a 225, que liga através, que vai até a Anhanguera, passando ali em direção a Pirassununga. Uma rodovia, né, que passam aí de 8 a 12 trens com aproximadamente 98 vagões durante o dia, e uma economia forte, tanto industrial quanto agrícola, e bem desenvolvida. Então, nós temos um município que é um município forte, economicamente falando, é um município que está bem localizado, né, estrategicamente, no que diz respeito aí aos maiores aeroportos do país, né? O aeroporto de Guarulhos é um dos maiores da América do Sul, acho que o maior, talvez, e as rodovias que servem também, 3 rodovias, 2 delas duplicadas, então o escoamento da produção, a localização estratégica, faz com que o município tenha uma tendência ainda maior de desenvolvimento, um município que já é forte economicamente, que já é um município muito bem localizado estrategicamente, que vai se desenvolver ainda mais, e a questão da mobilidade precisa ser cuidadosamente pensada. Então, eu trago aqui para vocês um pouco do que se discute dentro do plano de mobilidade, né? Até onde a gente vai. Então, primeiramente, a questão das ciclovias, né? Das rampas de acesso para os portadores de deficiência. O piso para os deficientes visuais. Então, esta é uma questão, aqui tem alguns exemplos de fora do país, e um exemplo ali de Curitiba, com a guarda municipal circulando nas ciclovias com as bicicletas aqui. Então, essa é uma questão, essa questão das ciclovias, a gente precisa pensar na possibilidade de incluir dentro deste projeto de mobilidade essas ciclovias, né? Então, essas são questões que a gente vai discutir com vocês aí, né? Andando aí no município, né? Eu verifiquei um tanto de ciclistas aí indo e vindo a vários lugares. Nós vamos estabelecer alguns pontos que a gente vai fazer um estudo aí de origem e destino desses ciclistas, para que a gente possa, na hora da elaboração do plano de mobilidade, das propostas, a gente possa indicar alguns locais onde pode ser feito, onde seria interessante implantar aí ciclovias, né? Aqui também algumas questões, porque quando a gente faz um plano setorial, um plano diretor, a gente, neste momento do diagnóstico, a gente identifica algumas questões que são potenciais, são potencialidades, e algumas questões que podem representar deficiências. A empresa tem uma visão, né, técnica disso, mas é óbvio que todas as vezes a gente confronta isso com aquilo que é o pensamento de vocês mesmo. Mas, a princípio, a gente verifica que ainda não existem locais específicos para o estacionamento das bicicletas. E a gente verificou uma ciclovia indo em direção ao bairro do aeroporto, que é
isso aqui. Ele é, na verdade, um potencial e uma deficiência ao mesmo tempo. É um potencial porque isso significa que essa população do bairro está se deslocando através dessa ciclovia, e uma deficiência porque ela precisa ainda ser adequada, né, para que passe a ser realmente uma ciclovia com mais segurança, enfim. Existe uma lei vigente no município, que é uma lei de padronização de calçadas, uma lei municipal, que tem aí essa padronização com a pedra portuguesa, e num bairro mais distante, que não o central, porque a lei municipal ela vale apenas para a região central. Então, em uma outra localização, tem um outro tipo de pavimentação. Então, isso é um outro tema que a gente pode discutir no plano de mobilidade, que é importante discutir no plano de mobilidade, se nós vamos expandir essa exigência desse tipo de calçamento para os outros bairros, ou se não, se vocês acham que o interessante é manter do jeito que está, e o calçamento desses bairros, né, mais distantes não tem necessidade, e ali, novamente, esse calçamento ali com indicação para deficiente visual. Então, são só questões que a gente, no processo de construção do plano, a gente vai pensar o que a gente acha que é o mais interessante, se essa lei de padronização de calçadas precisa ser alterada e até onde a gente vai chegar. Bom, ainda na questão de levantamento e diagnóstico, nós vamos verificar aí os eixos de expansão urbana, né? O que está acontecendo no momento? Para onde que a cidade está crescendo? Para que região? E por que ela está crescendo para essa região? A gente não vai entrar nesse nível de discussão, porque isso é mais uma questão de plano diretor, até indiquei ali plano diretor vigente, mas é óbvio que para a gente pensar em mobilidade, a gente precisa também pensar nesses eixos de expansão urbana, se eles estão indo para uma região adequada, para uma região aonde os outros eixos também os outros setores também vão estar atendendo, como é a questão de saneamento básico, se é para essa região que é possível implantar novos loteamentos. Então, esse é um pensamento que a gente não vai se aprofundar muito, mas que a gente vai precisar pensar para que a gente analise a situação atual. Onde estão os novos parcelamentos, os novos empreendimentos, como eles são feitos, de que maneira são aprovados, né? Qual a largura dessas vias e das calçadas. Os eixos viários de interesse para a circulação de transporte coletivo, né? Nós vamos juntos identificar se esse transporte coletivo é necessário, é realmente necessário, como é que isso pode ser viabilizado, o que a gente quer para o município de maneira geral, como é que a gente quer estar vivendo no futuro no município, no que diz respeito à mobilidade, né? Aí, todas essas indicações aí, elas estão de acordo com um documento que chama Termo de Referência, que está no edital de licitação que a gente participou. Então, ele é um anexo do nosso contrato, e algumas vezes a gente avança, aprofundando num outro tema que a gente acha que é necessário, mas a gente precisa atender ao que tem indicado ali. Então, a gente também vai verificar a questão desses pontos de conflitos de tráfego de passagens. Nós temos aí os exemplos que vocês conhecem também melhor do que a empresa, né? São esses pontos aí que são pontos de conflitos, né? Como é que a gente vai fazer? Tem ali essa passagem ali, onde tem o carro subindo a pontezinha, não sei qual é o nome específico que vocês dão para esse lugar especificamente,
mas é estreito, e como é que a gente vai fazer essa circulação? Vai ser desse jeito? Vai continuar sendo assim? Então, esse é um pensamento que a gente vai ter que fazer, uma análise que a gente vai ter que fazer junto, a empresa vai fazer a análise técnica e apresentando para vocês, nós vamos verificar se é daquele jeito, o que, que a gente vai alterar, o que a gente vai manter, quais são as soluções, né? A gente verifica também os pontos de descontinuidade viária, né, entre os bairros e as regiões, aquelas questões assim que às vezes vem uma avenida larga que está fluindo bem, e aí você encontra uma barreira que uma lagoa, que pode ser um outro bairro, e você percebe que não é possível continuar com aquele fluxo naquela rodovia ali, naquela via. A gente também, isso faz parte de uma leitura que a empresa fez, né? Não que isso seja exatamente assim, mas eu acho que a gente vai precisar pensar, quando eu passei por essa rua, né, por essa avenida, eu achei que tem carros de um lado e do outro, tem estacionamento de um lado e do outro, né? Eu não sei o que vocês pensam disso, se vocês concordam, se vocês acham que que é assim mesmo, que tem que continuar desse jeito, mas acho que isso é mais um ponto para que a gente pense, né? A gente pode ver aqui uma outra vista, né, numa outra foto, como é que isso está acontecendo. Tem estacionamento da esquerda, na direita, e o ciclista está passando ali no meio. Então, isso a gente vai precisar pensar. De maneira geral, as avenidas são bem largas, bem planas e largas, porque o relevo favorece também, né? A gente tem um pouco de declive na região noroeste, né? Naqueles novos bairros da região noroeste. Então, mas as avenidas são largas, a cidade é muito bem estruturada e muito interessante essas avenidas assim largas. Eu achei muito bonito. Aqui, novamente, é um ciclista, né? Então, a gente percebe, andando na cidade, que todo o tempo a gente encontra esses ciclistas aí, e acho importante a gente analisar com mais cuidado isso. E também está no termo de referência, com toda certeza, vocês verificaram isso antes da gente. Aí a gente vai identificar aí os entraves dessa gestão pública do transporte e as propostas de incentivo do transporte não motorizado. Ele tem essa solicitação no termo de referência e, como eu já falei, eu acho importante mesmo a gente verificar isso junto com vocês. Bom, por fim, aqui, até o momento eu estava falando do que seria esse diagnóstico, né? Que a gente tem a parte de levantamento já definido pelo termo de referência, e agora, por fim, esses produtos, que é no produto 6, o plano de mobilidade, nós vamos preparar um plano de mobilidade, apresentá-lo em audiência pública, e para então preparar a versão final do plano de mobilidade. Por hoje, o que a gente tem a apresentar para vocês é isso. Eu novamente me coloco à disposição para tirar todas as dúvidas, para acatar as sugestões, ouvir o que vocês têm para falar sobre o setor de mobilidade do município. Aqui a gente já tem tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber se haverá planejamento para alterações na localização da linha do trem que cruza a cidade, como aconteceu alterações, por exemplo, no município de Mogi Guaçu, que retirou a linha que cruza a região central, colocaram em locais adjacentes que não o atrapalha tanto a mobilidade urbana. Que maravilha de pergunta.
Que maravilha. Eu, infelizmente, não vou poder, Natália, te responder agora, te afirmar sobre isso, mas acho um tema de extrema importância, porque essa questão já tinha sido levantada pela Estela, do município, pela Estela, da equipe técnica da Secretaria de Planejamento, pelo Luiz Guilherme, pelo próprio prefeito, e eu acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar, sim, mas a gente precisa ainda chegar no nível de conhecimento sobre o município mais próximo de vocês, que já conhecem com mais profundidade do que a gente. Então, logo que a gente finalize. Tá, eu não sei se eu preciso olhar aqui no mapa se essa avenida que você está falando é justamente aquela avenida que tem a praça, onde tem o calçadão, que tem aquele calçadão ali, eu não me lembro exatamente como é o nome dessa avenida, mas se for a mesma. Então você acha que deveria. Peraí, deixa eu acabar de ler, com calma. Não deveria comportar estacionamentos dos dois lados para as duas mãos? Para as duas mãos. Está afirmando. Tem dias que é complicado transitar por lá, já que é uma via de 60 quilômetros e há sempre carros estacionados. Natália, o plano normalmente é assim: a consultoria, a empresa, ela faz um levantamento e identifica algumas questões que considera como problemas, como deficiências, como essa que você está apontando aí. A avenida que nós caminhamos, nós tivemos essa mesma impressão. A gente viu motos e bicicletas transitando no meio dos carros e carros estacionados dos dois lados. Então, no relatório do diagnóstico, que é essa fase que nós já estamos iniciando aí, a gente vai provavelmente indicar que é complicado, que deveria ser retirado um dos lados, né, desses carros estacionados. Mas essa questão é uma questão que nós vamos ter que discutir com a prefeitura, né, com o município e com a população, que vai ser beneficiada diretamente desta ação. Que eu acho que, na verdade, isso é algo bastante favorável, né? Isso ajuda nesse fluxo, ajuda nessa mobilidade, e eu acho uma proposta também bastante interessante, Natália. Bastante interessante. Mas ainda não é o momento da gente identificar como é que isso vai ser. A gente está anotando aqui, tem uma pessoa da Oliver que está anotando esse nome que você indicou, e neste momento que nós vamos iniciar esse diagnóstico, nós vamos verificar essa avenida, se é a mesma que a gente já caracterizou como sendo um problema ela ter estacionamento dos dois lados. Pode ser até que seja a mesma avenida. Muito bem-vindas suas perguntas, muito boas. Vou enviar por aqui os questionamentos feitos para a população no YouTube. Mas aqui, comunicação, Natália. Tá. Bem, eu acho que a gente tem muito tema para discutir, muito que pensar sobre o município, de maneira geral, né, até aonde a gente já conheceu o município, é um município extremamente interessante, eu acho que a gente pode fazer um belo trabalho, um belo trabalho. É um município muito bom, muito bem localizado, um município forte economicamente, um município que já tem uma população que está bastante acostumada a utilizar a bicicleta como meio do transporte.
e eu tenho certeza absoluta de que o resultado desse plano de mobilidade vai ser um trabalho que a empresa certamente vai se orgulhar, porque o município é muito, muito, muito interessante. E eu não sei se posso encerrar. Tem mais alguma coisa aí? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de nos passar, de colocar? A gente gostaria de estar direto em contato com vocês e todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, informações, trabalhos técnicos, né, especialmente dessa questão econômica, da área rural, a gente tem bastante interesse de ter acesso a esses documentos, porque são questões que a gente vai ter que pensar para pensar o município de maneira geral, com relação à mobilidade e acessibilidade. Eu queria saber se eu devo finalizar, se posso finalizar. Pode falar, Estela. Boa noite, Sandra, obrigada pela apresentação. Não sei se todo mundo consegue me ouvir. Estou ouvindo, eu estou ouvindo. Na verdade, é super importante o que todo mundo está colocando. Eu agradeço demais a participação da população. E eu vejo a preocupação que a Natália trouxe, a Natália Santos, que eu acho que é muito válida. Ela traz a discussão da Miguel Biaso, né? Que é uma avenida que faz parte de uma das entradas da cidade, ela faz parte já de uma análise que a gente está fazendo, né? O grupo técnico, a gente ainda vai entrar nas maiores discussões com a equipe da Oliver, que está entrando agora, está começando agora. Essa é a nossa primeira audiência, nós teremos outras ainda que a gente quer a participação ativa de vocês. Só reforçando para a Sandra, que a gente vai ou, inúmeras vezes ainda passar por lá, mas a Avenida Miguel Biaso é uma das entradas principais da cidade, eu acho que a gente já passeou por lá, mas ainda a Sandra não fez o diagnóstico, é importante a gente apresentar isso para a população, né? Porque dá a Isso, impressão exatamente. que a Sandra não está sabendo ainda se localizar, mas é porque ela não fez o diagnóstico. O É, Rafael Carvalho comentou sobre a ciclovia do Jardim Aeroporto. Ela, na verdade, a gente está totalmente ciente também que o que a gente tem hoje, aquela ciclovia, ela está muito longe do ideal. A gente entende que aquela barreira física, ela que foi colocada, veio simplesmente, pura e simplesmente por uma questão de segurança mesmo, mas a gente já existe projeto dentro do corpo técnico para melhoria daquilo. Inclusive, faz parte hoje do executivo de hoje a melhoria desse espaço, então já está no nosso radar. Eu agradeço também esse apontamento. E eu acho que o Luiz comentou também sobre a expansão, né, dos novos loteamentos. É super importante esse olhar também. A gente está destacando, isso está presente também nas discussões do grupo técnico. A gente vai levar isso para a Sandra, que é justamente a expansão da cidade. A cidade está crescendo na expansão na área da Zona Norte, né? Então a gente sabe que a gente tem que criar novas vias, tem que melhorar o acesso dessa população para o centro da cidade. Acho que no mais, deixa eu ver. Eu acredito que no grosso, assim, seria mais ou menos isso que as pessoas trouxeram. Mas, importante, então, ressaltando novamente, a gente ainda não estamos no período diagnóstico. A próxima conversa que a Sandra vai trazer para vocês, e é por isso que é tão importante vocês continuarem participando, é que ela já vai trazer o olhar técnico dela, que é aquilo, né? A gente traz uma equipe de fora, porque muitas vezes nós que estamos lá dentro, a gente está com o olhar viciado e a gente não consegue até
Primeiro que é pela experiência da Sandra, né, que é um escritório de planejamento, então ela está trazendo a experiência dela, é um escritório consolidado na área, então eu tenho certeza que tem muito a colaborar para o nosso município. E, enfim, então vou pedir uma calma para vocês, que eu vejo que todo mundo está ansioso pelos próximos capítulos, né? E então eu vou pedir para vocês voltarem nas próximas audiências e, por favor, tragam os seus apontamentos, as suas vivências, aquilo que vocês acham que precisa melhorar. É para isso mesmo que funciona a nossa audiência, tá? Então, obrigada pela participação da população, obrigada, Sandra, pela apresentação. Tá, eu só gostaria de reforçar isso, a que a Estela falou, que essa nossa primeira audiência pública é a audiência de lançamento do plano diretor, do plano de mobilidade. Nós estamos avisando que estamos iniciando esse trabalho e todas as contribuições serão muito bem-vindas. Então, só para reforçar, e foi muito bom, Estela. Obrigada por ter ressaltado isso aí. É importante. O diagnóstico nós vamos iniciar agora. E esse momento é um momento de que, olha, estamos por aqui, fomos contratados e estaremos com vocês por 4 meses, pensando especificamente na questão da mobilidade e na qualidade de vida que esta mobilidade e essa acessibilidade pode trazer para cada um de vocês. Muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso encerrar, Estela? Sandra. Oi? Oi, Alexandre. É o prefeito. Pois não, prefeito. Oi, também essa primeira apresentação, que nós vamos, nos próximos meses, dar continuidade aos trabalhos que hoje se iniciam, né, do ponto de vista de audiência pública, mas os primeiros trabalhos você e tua equipe já iniciaram, e dizer a importância da participação, novamente, a Estela frisou bem, você frisou, mas é sempre importante ressaltar a importância da oportunidade que as pessoas têm e terão de participar desse processo que é amplo, transparente e extremamente democrático. Logicamente que, a depender das intervenções necessárias, acho que em Aguaí, se nós fizermos uma pesquisa, vai dar quase unanimidade com relação à ferrovia, por exemplo, há uma série de intervenções que independem do município, entretanto, não omitidas das sugestões de solução para que os governos que fazem a gestão de alguns equipamentos públicos, que interagem com o município, acabam por interferir por demais, inclusive na vida da cidade, eles não sejam provocados a virem para essa discussão. Sem lembrar que, no caso da ferrovia especificamente, que eu acho que é uma ansiedade de todos nós estamos discutindo esse caso da ferrovia há mais de 3 anos com o governo federal. Não é algo trivial de fazer a discussão, mas, entretanto, a gente tem que estar sempre pautada com esse tema para que o governo talvez chegue a se sensibilizar com relação à demanda da cidade, seja pela... Na década de 90, os municípios que tiveram oportunidade de alterar os traçados, depois disso os municípios aderiu à época. Então, a gente, se não consegue alterar traçado, nós temos que buscar as melhorias, né, de intervenção urbana da ferrovia com a cidade. Então, é um trabalho muito bonito que a gente tem para os próximos meses e que a participação das pessoas pode contribuir muito para que a gente acerte o máximo possível, que esse é o nosso objetivo. Então, eu queria... Oi, prefeito. Dedicado a esse tema com você, aí, liderado pelo Daniel. Cortou um pedacinho agora no final, mas do que o senhor falou. Só agradecendo a você e as nossas equipes que têm contribuído com esse processo, agradecer e chamar as pessoas a participarem nessas audiências. Muito obrigado. Tá ok, obrigada, prefeito.
Mais alguém quer falar? Então, nós vamos encerrar a audiência aqui. Novamente, esse vídeo vai ficar no YouTube, através desse link aí. Está lá gravado. Quem quiser ouvir novamente, quem quiser enviar informações, estamos à disposição aí. Posso encerrar, né, pessoal? Uma boa noite para todos aí. E até a próxima audiência. Fiquem ligados aí no site oficial do município e na divulgação que o município vai fazer, para que vocês possam participar, porque isso é muito valioso, como falou o prefeito agora há pouco. Tá bom? Uma boa noite aos presentes aí.